Ok, gente, vamos continuar falando sobre o formalismo da mecânica quântica. Deixa eu passar rapidamente pelos slides novamente, para a gente fazer uma pequena revisão antes de continuar, tá? A gente viu então que as funções de onda moram num espaço chamado espaço de Hilbert, né? É um espaço onde todas as funções são integráveis, né? O quadrado das funções integrado em todo o espaço é um número que não é infinito, né? Um número finito. Em particular, para a mecânica quântica, esse número é 1. Né? E a gente viu também o conceito de produto interno. O produto interno é essa integral. O produto interno de duas funções do espaço de Hilbert, f e g, né? É definido como essa integral. F conjugado, que é a primeira função, vezes g, né? Integrado em todo o espaço. Da mecânica quântica, geralmente é de menos infinito a infinito. A gente viu uma exceção, né? Quando a gente falou daquele problema em coordenadas polares, que daí a integral pode ser feita de 0 a 2π. Mas, em geral, né, quase sempre é de menos infinito até mais infinito. A gente viu algumas propriedades do produto interno, né? Ou seja, o conjugado do produto interno, basta você inverter as funções na ordem que você coloca dentro da integral. Então, o conjugado de f e g é o gf. Além disso, f por f, né? Ou seja, o produto interno de f por ele mesmo, é a integral de f ao módulo ao quadrado, né? E é sempre um número positivo ou zero. E só é zero se a própria função for zero. Né? Porque a integral de uma função que é sempre positiva não pode ser negativa, né? A área sempre é positiva se a função está acima do eixo x, como é o caso, né? Se a função é sempre positiva. E só vai ser zero em todo espaço se a própria função for zero. Ela está normalizada se o produto interno de f por ela mesma é 1, então f está normalizada. E f e g são ortogonais quando o produto interno entre elas é zero. Certo? Então eu posso definir um conjunto de funções ortonormais que obedecem a esse princípio aqui, né? Em que o produto interno ou é 1 se as duas funções são iguais, ou é 0 se são diferentes, né? Isso está embutido no delta de Kronecker. Isso daqui já é um postulado que um conjunto de funções, né, é completo se ele serve como uma base do espaço de Hilbert. Ou seja, eu posso usar essas funções da base desse conjunto Fn para escrever qualquer função do espaço de Hilbert como uma combinação linear dessas funções, né? Isso nos gera uma base e eu estou dizendo que essa base é completa. Tá? Existe uma base completa e geralmente essa base é um conjunto infinito de funções. Bom, a gente viu isso também no truque de Fourier, tem um exercício que a gente acabou fazendo naquela hora, mas vamos continuar, né? Eu falei de operadores quânticos que são geralmente lineares, né? Geralmente não, eles são sempre lineares. E o valor esperado de um operador, né, é definido pelo produto interno da função de onda pela operadora aplicada à função de onda. Então, o valor esperado, né, que é esse sanduíche, essa integral, é dado por esse produto interno. É a mesma coisa, só uma representação, né? E se Q é uma coisa que você pode medir, pode observar, o operador que representa Q, né, é o Q chapéu. E a gente viu também que o valor esperado tem que ser real, né? Se você mede alguma coisa, essa coisa tem que ser real, senão como você conseguiria medir uma coisa como imaginária, né? Não tem como. Usando as propriedades do produto interno, a gente descobriu que o operador que representa um observável tem que ser um operador hermitiano. Um operador hermitiano é aquele que tem essa propriedade aqui, tá? Você pode colocar o Q de qualquer lado do produto interno. FQG ou QFG tem que dar a mesma coisa, se o Q representa um observável, tá? Ou isso aqui também, né? Tanto faz. Se o F for igual, é a mesma coisa. Então, a conclusão é que os observáveis, qualquer grandeza observável, representada por um operador hermitiano, certo? E o operador hermitiano é aquele que tem essa propriedade. Quaisquer funções f e g do espaço de Hilbert, vale essa relação. FQG igual a QFG. Tanto faz o lado que você coloque o operador ali no meio do sanduíche, certo? Bom, a gente fez alguns exercícios. E eu falei sobre estados determinados, né? Estados determinados são aqueles em que você mede alguma coisa e obtém sempre o mesmo valor, tá? Porque em geral, né? Em geral, quando você mede algum observável, você vai obter um valor diferente, tá? Então você tem um observável Q, você mede esse observável e obtém Q.
né, e pela indeterminação da mecânica quântica, que tem a ver até com o princípio da incerteza, a cada medição você vai obter um valor diferente. Tá? Se o seu sistema, né, está em um estado psi genérico. Tá? Aí a pergunta é se eu posso preparar um sistema de forma que eu possa medir sempre a mesma coisa. Então eu preparo, ou seja, acho algum estado psi particular em que eu meço um observável Q e obtenho sempre o mesmo valor. Né? Isso é um estado determinado desse operador, ou desse observável. Tudo bem? A gente viu um exemplo já, né, logo no começo do curso, quando a gente falou da função de onda e da equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Quando eu meço, se o meu sistema está em um estado estacionário, né, solução da equação de Schrödinger independente do tempo, se eu medir a energia, eu vou obter sempre o mesmo valor correspondente a esse estado estacionário. Né? Se eu tenho lá um estado estacionário psi-n, eu vou obter sempre a energia correspondente a esse estado estacionário. Né? Qual é então a maneira de a gente encontrar um estado determinado? Né? A gente tem que impor que a variância na medida de Q seja zero. Ou melhor dizendo, a variância no valor esperado de Q. Né? O valor esperado de Q tem que ser sempre o mesmo, um Qzinho, e a variância do valor esperado tem que ser zero, porque a variância vai me dar o desvio em relação ao valor médio, que é o valor esperado. Né? Então, se a variância for zero, não tem desvio em relação ao valor esperado, eu sempre tenho que medir a mesma coisa, o Qzinho. Fazendo as contas, eu já falei sobre isso, já expliquei tudo isso daqui. Pode consultar o vídeo que está aí no YouTube. A gente acaba descobrindo que essa daqui é a equação que me dá o estado psi particular, que é o estado determinado do operador Q, ou do observável Q, que o Q chapéu representa. Né? Essa equação é a equação que tem a cara de um problema de autovalores e autovetores. Né? Então, estados determinados de um operador são aqueles que são autofunções ou autoestados desse operador. Né? E o valor que eu meço é o autovalor. Tudo bem? Então, estados determinados são autofunções do operador. Né? E o valor que eu meço, se o meu estado é um dos autoestados, é um dos autovalores, é o autovalor correspondente ao autoestado. Né? A equação de Schrödinger independente do tempo tem essa cara, né? Operador, autoestado, igual ao autovalor, que é a energia, autoestado. O autoestado é o estado estacionário. Tudo bem? Bom, só alguns outros termos. O conjunto de autovalores de um operador é chamado de espectro desse operador, né? Que são as possibilidades de medir essa grandeza e os valores que eu obtenho. A gente vai ver com isso em mais detalhes depois. E se duas ou mais autofunções compartilham o mesmo autovalor, ou seja, se um autovalor pode ter mais de uma autofunção, esse espectro para esse autovalor é degenerado. Tá? Bom, a gente depois fez mais alguns exercícios e parou aqui. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é continuar a falar sobre autovalores e autofunções de um operador hermitiano, que são os interessantes para grandezas físicas reais. Né? Aqui está uma maneira de representar os possíveis espectros de um operador. Tá? Basicamente são três. Né? O espectro pode ser discreto, contínuo ou misto. No espectro discreto, os autovalores são valores bem definidos, tá? Separados entre si por valores proibidos de energia. Então a energia, ou seja lá o que for que você meça, né? Se você mede de Hamiltoniano, você vai obter as energias como os autovalores. Se você mede o momento, sei lá, ou alguma outra grandeza, como o momento angular, você vai obter alguns outros valores, mas existem valores que são proibidos. Existe um espectro discreto que eu posso medir. Né? Já o espectro contínuo, né, eu tenho todo um conjunto contínuo de valores possíveis. Tá? A gente vai deixar para falar sobre isso depois. E o espectro misto, né, que pode ter uma parte que seja discreta e parte que seja contínua. Aqui estão alguns exemplos de espectros de cada tipo. Discreto, por exemplo, o poço infinito, como a gente já viu, né? Existem vários valores de energia bem definidos. O oscilador harmônico também, né? Em função de um número quântico n, era h cortado ômega
n mais meio, né? Então, dependendo do valor de n, que é o inteiro, você tem uma energia diferente. Não pode ter nenhuma energia diferente daquelas. O espectro contínuo, né? A gente não viu ainda exemplos nesse caso, porque eu estou deixando para falar isso depois, quando a gente conseguir voltar, se é que vai conseguir voltar a ter aula presencial, né? Mas de qualquer maneira não vai perder tanta coisa assim. Partícula livre, uma barreira finita, partículas subatômicas em espalhamento, todos sem espectro contínuo. Espectro misto, a gente também não viu ainda nenhum caso. A gente vai ver em passando assim o átomo de hidrogênio, tá? Que tem um espectro misto. Qualquer átomo, molécula e sólido tem espectro misto. Elétrons na matéria, elétrons em átomos, em moléculas e sólidos, tá? Mas também quantum dots, né, pontos quânticos ou poço finito, tem uma parte do espectro que é discreta e uma parte que é contínua. Tudo bem? Na sequência, não nesse vídeo, mas no seguinte, eu vou falar de 2 teoremas importantes que permitem a gente tirar um monte de conclusão sem precisar calcular os autovalores e autovetores, tá? Daqui a pouco eu volto então.